música ela traz um alento para as pessoas, ainda mais na pandemia, quando as pessoas ficam mais isoladas por necessidade, óbvio. Então, a música ela serve como uma válvula de escape, renova de esperança. Eu acho que a música nos hospitais deveria ser uma realidade em todos. A música ela reconecta com aquilo que a pessoa acredita, com o sagrado, renova as esperanças.